Olá, vamos reiniciar a nossa conversa sobre telas e desenvolvimento infantil. Estou aqui com a professora Adela Stoppel de Geller, psicanalista graduada em Psicologia pela Universidade de Buenos Aires, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Psicanálise pela UERJ, professora do curso de Formação de Psicanálise com crianças do Instituto Sede Sapientes em São Paulo. Professora, qual a sua opinião? Na verdade, a senhora escreveu em um capítulo de um livro, fez uma citação, que Felipe, aos 15 anos de idade, ele aprendeu a fazer a barba no YouTube, ao invés de aprender com o seu pai. Como a senhora vê essa questão da transmissão do conhecimento na atualidade? Então, Nito, você fez uma pergunta muito importante, porque eu acho que a tecnologia produziu uma revolução no conhecimento, na quantidade de informação disponível. Isto eu posso dizer, eu como pesquisadora, a possibilidade de eu acessar material bibliográfico, vídeos sobre o tema que eu estou pesquisando, é impressionante em relação a poucos anos atrás, quando a gente tinha que mandar pedir de uma biblioteca que estava em outro lugar, do outro lado do mundo, um xerox que demorava 20 dias para chegar aqui. Então, para os pesquisadores, a internet é uma ferramenta poderosíssima de pesquisa, de estudo. Mas eu diria que o mais difícil, né, como em toda pesquisa, por exemplo, é saber o que você quer estudar, né? Quando você tem muito claro qual é o objetivo atrás do qual você está indo, a internet é fantástica. Mas uma das coisas que difíceis para todo aquele que se inicia, né, numa pesquisa, no conhecimento, é fazer esta seleção. Então, justamente o problema da informação na internet é que, como tem tudo, o difícil é saber o que disso tudo. Então, o que a internet não fornece é a formação dos gostos pessoais, dos interesses. A internet não nos dá as perguntas, né? Que é atrás do que a gente vai. Agora, de fato, retomando essa situação de Felipe, ele achava muito mais fácil perguntar para o Google ou para o YouTube do que se aproximar do pai e ter este contato com um outro homem que pudesse transmitir um saber que de fato ele tinha, né? Por experiência. Nisto a gente vê também esta sedução do novo e sempre das novidades. Então, bom, na internet vamos encontrar a última tecnologia para fazer a barba. E talvez papai tenha uma maneira mais antiga de fazer a barba, por exemplo. Na atualidade, todas as coisas mais antigas são vistas como velhas, né? E nesse sentido, os velhos estão desvalorizados, diferente do que era antigamente, quando os velhos eram o lugar na comunidade, tinham o lugar de saber. E isto reflete, então, em que nós valorizemos muito mais a juventude do que a velhice, que precisa ser descartada. Tem algo muito atrativo, muito sedutor da disseminação da informação
sem limites, sem fronteiras, massivamente, né? E com uma possibilidade meio mágica de se tornar famoso de um dia para o outro. Nesse sentido, uma das coisas mais difíceis é fazer entender às crianças que o esforço, o treino, coisas que não têm um resultado imediato podem ser importantes para a vida, como uma aprendizagem. Então, a informação nas telas aparece imediatamente, né? Então tem esta questão que tem a ver com uma aceleração do tempo. A gente estava falando num outro bloco de quanto a tecnologia de alguma maneira fomenta um estado ansioso, porque não nos ensina a esperar. Ela tem a rapidez do clique, do apertar o botão, que produz a mágica de que o que estou demandando apareça no instante em que eu apertei o comando. E, de fato, não todas as coisas funcionam desta maneira. Aprender matemática ou aprender a ler leva um tempo, não se aprende de forma imediata. Tem passos, tem etapas, é preciso passar pelos diferentes degraus e se dar o tempo de ir fazendo as sucessivas aquisições que são equivalentes ao do desenvolvimento humano, né? A complexidade está na máquina ou está no sistema. Então, aquele que inventou a máquina ou aquele que inventou o sistema pensou muito, mas ele te dá tudo pronto. Então, uma das dificuldades você pode ter toda a informação disponível, mas o processamento da informação, o estabelecimento de relações, digamos, o trabalho intertextual, cada um de nós que tem que fazer. O trabalho de leitura ou mesmo de assistir um filme do começo ao fim, esse é por conta de cada um. A máquina não nos dá um filme que dura 1h30 em 5 minutos. Não é a mesma coisa um trailer do que um filme inteiro. E muitas vezes o que nós vamos querendo cada vez mais é trailers dos textos, trailers dos filmes, trailers das séries. Então estamos cada vez mais impacientes, nesse sentido, ansiosos. Nos custa esse vagar necessário para fazer o processamento singular dessa informação toda. E ao mesmo tempo que temos toda essa gama de informação nas mãos, me parece que estamos numa situação de superficialidade em relação ao conhecimento. Mesmo tendo tanto, me parece que ainda continuamos superficial em diferentes aspectos da vida. Qual a sua opinião em relação a isso? Então, porque nós temos muito, mas muito não quer dizer muito, a gente poderia colocar muito em extensão, muito em território, mas a profundidade implica uma outra dimensão, que é, às vezes, de uma coisa muito pequena, você entrar na terceira dimensão, né? Então, justamente exige que você recorte e que você diga, tudo isto não quero saber agora. Eu vou mergulhar, de novo entro na terceira dimensão, mergulhar num assunto e esquecer
do resto, vou me especializar, né? Vou me especializar em alguma coisa. Para isso, então, vou ter que, de alguma maneira, deixar de lado, querer saber de tudo um pouco, mas de nada especificamente muito. Então, isto é difícil porque o atrativo de querer saber de tudo é muito grande. E na internet nós temos informação sobre absolutamente tudo que possamos pensar. Então, é muito difícil dizer disto não quero saber, porque eu quero me aprofundar num assunto. Então, é muito difícil fazer este recorte neste mar, neste oceano de informações. Isso é o mais difícil para a pesquisa. Ainda nesse sentido, explique para a gente por que é importante o olhar do outro e não do eletrônico na construção do sujeito. Então, porque, como eu falei no primeiro bloco, o eletrônico não nos olha. Nós olhamos os eletrônicos, mas o eletrônico não nos devolve um olhar. Então, nisso, os eletrônicos não contribuem para que a gente se enxergue melhor. Isso só quando nós estamos em interação com um outro humano, um outro ser falante, que nós podemos ter esta volta daquilo que nós estamos dizendo, nós podemos escutar melhor o que dizemos quando outra pessoa nos escuta, quando outra pessoa nos olha, quando outra pessoa nos questiona. As máquinas não nos questionam, as máquinas respondem a nosso comando. E nesse sentido, elas não nos desestabilizam, não nos provocam, como se fala hoje. Um outro humano nos desafia, nos coloca questões que nós não tínhamos pensado. A máquina só responde aquilo que nós perguntamos, mas um outro humano pode fazer uma pergunta que nós não tínhamos pensado. Então, ele nos faz pensar coisas como você está fazendo hoje comigo, certo? Você está me fazendo pensar coisas que eu não tinha pensado antes. Isto é o mais instigante, né, do contato intersubjetivo, de poder trocar ideias, de poder construir ideias junto com o outro. A máquina não pensa junto com a gente, a máquina trabalha para a gente. Professora, a senhora acha que tem ocorrido uma proliferação do cyberbullying? O bullying não é uma coisa nova, né? A difamação, a fofoca, falar mal do outro, fazem parte justamente daquilo que constitui os laços humanos, né? Nós nos juntamos com outros e fazemos alianças falando mal de um terceiro. Isso, durante a infância, na época em que começa a ser importante formar os clubinhos, os grupinhos, os times, é tão importante a aliança quanto a criação de um inimigo, porque a criação desse inimigo nos une, né? Isso faz parte da complexidade dos laços humanos. Mas, de fato, a possibilidade de colocar isto no ar e ser disparado para uma multidão faz com que os efeitos muitas vezes sejam devastadores, porque uma coisa é eu falar com os amiguinhos que estão na escola, com os 3, 4, 5, 10, né?
Outra coisa é eu colocar isto na web e que possa ir para um número indeterminado de pessoas. Então, nisso, o efeito de divulgação, digamos assim, da difamação é muito maior, né? Por outro lado, tem uma coisa que o Facebook e outros programas favorecem, que é o anonimato, é a dificuldade de identificar, né, quem falou, quem disse. Então, quanto mais difícil é ser pego, mais fácil, proporcionalmente, inversamente proporcional, é a possibilidade de você dizer qualquer coisa do outro. Por quê? Porque justamente é mais difícil que isso volte sobre você. Se você xinga alguém nos olhos, é fácil ou ouvir um xingamento de volta ou ser espancado pelo outro. O outro vai reagir. Mas se a fonte, o emissor da difamação é anônimo, ele tem o mesmo potencial destrutivo, mas não tem o mesmo potencial de que isso se volte contra mim e eu tenha que responder por aquilo que eu disse. Então, esta questão do anonimato favorece que você possa dizer qualquer barbaridade, porque você não vai ter que se haver com os efeitos disto que você disse, ou seja, você não precisa se responsabilizar pelo que você disse frente aos outros. Então, isto faz com que, isto é uma coisa que se vê muito, por exemplo, nos jornais. Você lê os jornais por internet e o que mais você vê é críticas ferozes, xingamentos, e, bom, se não é necessário assinar, então você pode dizer todas as barbaridades do mundo. Dificilmente você observa críticas mais mensuradas, elogios, etc. Ou seja, a posição de anonimato favorece, eu diria, a barbárie. Favorece as manifestações de violência. Favorece que você manifeste seus desejos destrutivos, que são humanos, certo? A destrutividade faz parte do humano. A questão é que, quando você está no contato, olho no olho, você tem que responder por isto que você disse. E o anonimato de uma cara qualquer que você pode colocar no Facebook não te obriga a que você responda por aquilo que você disse. Então, nesse sentido, favorece a irresponsabilidade das tuas ações, né? Porque você não pode ser pego, porque você não tem que dar conta daquilo que você disse, porque você não disse, porque você não é identificado. Então, é nesse sentido que eu entendo que a internet favorece o cyberbullying, por esta condição do anonimato. Espalha as falas destrutivas em relação aos semelhantes. Quais seriam os pontos positivos dos dispositivos eletrônicos e da internet? Bom, eu acho, retomando a questão da investigação, da pesquisa e da
importantíssima revolução no conhecimento e na circulação de informação que a web nos oferece, né? É impressionante também a rapidez das comunicações, né? A velocidade das mensagens, a eliminação das fronteiras, uma coisa realmente maravilhosa, né? A possibilidade de se contactar em tempo simultâneo com pessoas que estão do outro lado do planeta. Agora, as ferramentas poderosíssimas de tradução, cada vez mais sofisticadas, que vão evoluindo também vertiginosamente, eu acho que também vão multiplicar as possibilidades de ver e ler coisas de outros lugares do planeta. De fato, nós cada vez mais conhecemos e vemos outros lugares, o que acontece em outros lugares do planeta, através dos filmes, dos vídeos, das fotos. Ficam poucos lugares desconhecidos, né? Porque tudo já foi filmado, já foi fotografado, já se escreveu. Então, de alguma maneira, o planeta, e não só o planeta, o universo ficou menor, né? As distâncias mudou subjetivamente o que nós entendemos por distância, né? Tudo parece mais próximo, tudo parece mais conhecido. Imagens incríveis, inclusive aquelas dos satélites que nós podemos ver, então, o que acontece, inclusive fora da Terra. Isso amplia de uma maneira enorme as coisas que nós vimos, descobrimos. Claro é que é difícil digerir tanta informação, né? É difícil muitas vezes saber o que fazemos com toda essa informação. Informação temos em quantidade nunca antes imaginada. A questão é o que nós podemos fazer com isso. Às vezes, uma das coisas que acontece é justamente, nós vemos nos alunos, é difícil que cada um pense que grãozinho de areia original pode pôr no mundo, porque parece que tudo já foi visto, tudo já foi filmado, tudo já foi escrito, tudo já foi traduzido. Então, o que é importante que eu aprenda, né? Digamos que nós temos esta enorme vantagem, mas uma das coisas com as que nós temos que lidar é com os novos problemas que vêm do excesso. Então, o que é importante ler? Qual jornal? Qual vídeo? Qual programa? Qual série? Tem tantas séries para ver, tem tantos filmes, e ainda não tem limitação de horário, tem as 24 horas por dia, vale a pena dormir, né? E o sono é ainda, nós precisamos do sono e dos sonhos que aparecem durante o sono como um lugar de processamento de toda essa informação, né? Nós continuamos pensando durante o sono, então é importante deixar o corpo descansar e a mente viajar
para processar toda essa quantidade imensa de estímulos que estão à nossa disposição durante o dia. Para concluirmos, o que os dispositivos eletrônicos ou as telas não oferecem? Eu acho que elas não oferecem o que... Não teriam como oferecer. Não oferecem contato humano, não oferecem afetos, amor, não oferecem carinho. Você me fez pensar que nós podemos nos contactar com pessoas que estão muito distantes, podemos falar com elas, podemos intercambiar ideias. Eu tenho uma filha que está na Europa, morando nesse momento, mas o que eu mais quero é poder pegar a mãozinha dela. Isso é o que o Skype ainda não me ofereceu, o WhatsApp, nem o Messenger. Eu posso falar com ela, mandar beijos, mas eu quero abraçar, eu quero tocar, eu quero fazer carinho, este contato corpo a corpo, né? No qual se transmitem tantas emoções, né? Isto a máquina não nos dá. Como eu dizia antes também, dificilmente a máquina vai nos fazer uma piada que vai nos pegar de surpresa, dificilmente ela vai nos surpreender com... Bom, ela não vai poder nos surpreender com um equívoco, ela não vai inventar uma piada, e muito menos em resposta a alguma coisa que nós tenhamos dito. Então, nesse sentido, a riqueza do contato interpessoal e corpo a corpo, a máquina ainda não nos dá. E não sei se algum dia nos dará. Os romances de ficção científica, como o incrível, por exemplo, O Admirável Mundo Novo, que parece ser muitas vezes uma concretização da sociedade na qual estamos vivendo, mostram, né, a substituição, por exemplo, dos afetos por drogas, remédios que nos dão a felicidade, máquinas que substituem os laços amorosos, mas nos mostram indivíduos cada vez mais isolados, cada vez mais intolerantes a aceitar as diferenças. Um romance como Admirável Mundo Novo, porque é interessante, os livros de ficção científica são os que mais se colocaram esta pergunta que você me fez, né? Que as máquinas, até onde as máquinas vão? Quanto a máquina vai se aproximar do humano e em que sentido o humano é insubstituível, né? Então, como eu falava, o romance Admirável Mundo Novo, o que nos mostra é quanto os humanos cada vez mais estão isolados. Drogas, remédios que visam proporcionar sensações de felicidade, mas eliminando o contato com o outro. Logo, claro, você elimina vírus, elimina intercâmbio de bactérias, mas o que se perde, né? Na verdade, então, a felicidade é vista como um
estado quase homeostático, sem surpresas, sem imprevistos, que dura enquanto a droga dura. Então, nesse sentido, o futuro que se mostra ali é um futuro de humanos nos quais se evitam os conflitos, se evitam os problemas, mas que isso implica em justamente, eu diria, adultos cada vez mais autistas, né? Nos quais o prazer não é um prazer compartilhado com o outro, é um prazer do gozo de cada um com si, aonde então cada um é cada vez mais intolerante ao outro e às diferenças, ou seja, mais intolerante à alteridade. Eu acho que uma das questões sobre as quais nós temos que nos preocupar nesse sentido é que os eletrônicos não são um verdadeiro outro, né? Então, nesse sentido, embora eles nos mostrem produções e cidadãos do resto do planeta, eles não nos ensinam a lidar com os diferentes. Eles não nos ensinam a tolerar melhor as diferenças, a escutar opiniões distintas das nossas. E por isso um dos fenômenos mais importantes da internet são as bolhas. Porque justamente na internet você pode escolher com quem você fala e com quem você não fala, e você escolhe sempre falar com os iguais e xingar os diferentes. Então, é nesse sentido, embora nós tenhamos à disposição toda essa quantidade de interlocutores, os que nós escolhemos são aqueles que se parecem com a gente, então que não vão nos refutar, que não vão fazer com que nós tenhamos que realmente nos acomodar e nos ajeitar para escutar que outros pensam de outra maneira e que não tem uma maneira só de entender as coisas. Então, isso é um fenômeno importante e curioso, né? Porque tem toda essa diversidade, mas a nossa tendência é eliminá-la e ficar nas bolhas que falam aquilo que eu quero ouvir e que não vão me contradizer. E excluir todo o resto ou depreciar, né? Então, nesse sentido, uma das coisas sobre as quais temos que trabalhar muito com nossos filhos, nas escolas, com os adolescentes, é a poder lidar com a alteridade, poder reconhecer que há diferentes maneiras de falar, diferentes maneiras de pensar, diferentes maneiras de sentir, que isso depende das línguas, isso depende das culturas, isso depende das épocas, e que não é só a nossa a melhor e a única que vale. Então, isso implica, de alguma maneira, descentrar-nos, né? E reconhecer que os outros, mesmo que pensem diferente e falem diferente, são tão importantes quanto eu. E é na infância que a gente consegue construir essa flexibilidade no pensar, né? Que é um período que o cérebro está em mais intenso desenvolvimento, é um período que a criança está ávida por informações, novas aquisições, e se a gente não consegue estabelecer esse contato um com o outro, a gente pode inferir que a criança ela pode aprender comportamentos rígidos que vai levar para a sua idade adulta. Então, a necessidade da gente estar bastante atento a essa questão da primeira infância, porque é onde a gente consegue aprender toda essa situação de
flexibilidade, entender o diferente. E quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto telas e desenvolvimento infantil, eu sugiro a vocês o livro Intoxicações Eletrônicas, o sujeito na era das relações virtuais, escrito pela doutora Julieta Jerusalinski, com um capítulo da professora dela. Professora, muito obrigado. Eu acredito que a nossa conversa vai poder ajudar muitas pessoas a refletir um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, sobre o uso das telas. Sua participação foi excelente. Muito obrigado mesmo por ter colaborado aqui conosco, tá? Imagina, obrigado a você, Newton, pelo convite, pela oportunidade de pensar e espero que possamos continuar nosso diálogo e continuar falando sobre essas coisas fundamentais para as crianças e para os pais nos dias de hoje.